Capítulo 286. Fonte de energia 11 vezes. Os dados experimentais fornecidos por Maísa foram abrangentes e altamente inspiradores para Sunan. Em apenas alguns dias, Sunan criou com sucesso um produto final. Na verdade, o motivo pelo qual Maísa suspendeu essa pesquisa não foi devido a um fracasso, mas porque a versão simplificada da fornalha elemental que ela finalmente criou tinha pouca utilidade prática. Embora apresentasse alta eficiência, sua potência de saída era inferior à do reservatório elemental, e seu custo era ainda maior, tornando sua relação custo-benefício terrivelmente baixa. Portanto, após criar o produto final, Maísa arquivou a pesquisa. Se não fosse pelo pedido de Sunan, ela a teria esquecido completamente. No entanto, para Sunan, que possuía o cubo mágico sintetizado, todas essas falhas eram insignificantes. O aprimoramento da síntese do cubo mágico foi capaz de melhorar ou até mesmo eliminar todas as falhas. Após produzir um número suficiente de produtos finalizados, Sunan imediatamente procedeu ao aprimoramento da síntese e logo obteve o resultado desejado. No topo da Torre do Mago da Luz Estelar, no centro de controle, erguia-se um vasto salão. No centro, o reservatório elemental original havia sido substituído por uma construção que ocupava uma área de mais de 100 metros quadrados. Toda a construção assemelhava-se a uma combinação de uma fornalha de fundição de cristais mágicos e uma piscina, forjada a partir de lingotes de mitrio e adornada com diversas pedras preciosas mágicas, brilhando com um brilho profundo e condensado sob a luz de lâmpadas de pedra mágica. Sunan incorporou cuidadosamente o último cristal da fonte elemental na construção. Para obter este cristal, ele passou 5 dias no reino elemental, derrotando mais de uma dúzia de espíritos elementais anciões antes de ter a sorte de explodir um deles. Durante esse tempo, ele escapou por pouco da detecção por um Lorde Elemental, conseguindo escapar com grande esforço. Ao incrustar o cristal, uma luz brilhante surgiu, e o canal de transmissão de cristal roxo claro começou a brilhar. Uma onda crescente de energia elemental irrompeu, preenchendo instantaneamente toda a Torre do Mago. Sentindo a rápida concentração de partículas de energia no ar ao redor, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Sunan. Número 1. Examine o status da Torre Mágica. Comando recebido. Examinando o status da Torre Mágica, exame concluído. Um modelo tridimensional apareceu instantaneamente, acompanhado por dados de texto densos. Torre Mágica. Luz estelar. Nível. Grande. Aprimorado. Energia restante. 5,68%. Formas de vida de suporte inteligente. Espírito da Torre 1, aprimorado. Espírito da Torre 2, aprimorado. Espírito da Torre 3, aprimorado. Instalações. Fornalha elemental, simplificada, anel flutuante, sistema central de transmissão de energia de cristal, alojamentos, armazém, laboratório, área de treinamento, área de meditação, área de cultivo, servos. Golem de argila X1500, Sprite da água X1140, Fada das flores X1266, dispositivos defensivos. Campo de energia protetor de trava mística, extra grande / aprimorado. Dispositivos de combate. Torre de canhão de encantamento Mark III X300, canhão de dissipação Mark III X30, canhão de plasma Mark II X10, canhão de pulso Mark II X1, legião de golem, golem de ouro fino X10000, marionete Tantio X550, marionete X75, golem de aço das sombras X50, golem Vajra X30, golem supremo X8. Após a atualização da fornalha elemental, a energia a função de armazenamento do reservatório elemental anterior foi perdida. Devido à sua recente conclusão, a fornalha elemental ainda não estava totalmente carregada, com menos de 6% de energia, mas mesmo assim, a escala de energia da Torre Mágica já se aproximava da do reservatório elemental totalmente carregado. Sunan estimou que, em um estado 100% carregado, a energia seria mais de 11 vezes maior do que antes. O reservatório elemental anterior tinha uma capacidade de energia de 150%. Isso foi, sem dúvida, uma melhoria significativa.
Mesmo a fornalha elemental simplificada, com suas muitas funções enfraquecidas, estava em um nível completamente diferente do reservatório elemental em termos de fornecimento de energia. E isso após o aprimoramento da síntese de um reservatório elemental de grande porte. Se fosse um grande padrão, o fornecimento de energia poderia ser de apenas 1/30 ou até 1/40 do da fornalha elemental simplificada. Com um novo dispositivo de fornecimento de energia, podemos aprimorar ainda mais as outras instalações. Sunan ficou radiante e, após refletir por um momento, teve um plano. Com tantas instalações para aprimorar, todo o processo levaria pelo menos algumas décadas. Além disso, com a guerra se aproximando, embora a maior parte das responsabilidades de comando pudesse ser delegada a Lise, ele não poderia se esquivar completamente de suas funções, e o tempo que poderia dedicar à atualização da torre mágica seria limitado. Seria melhor selecionar uma parte das instalações para aprimoramento primeiro. Considerando a necessidade de atacar os inimigos, aprimorar o poder de fogo de longo alcance era a escolha mais adequada. Vamos começar com um canhão de pulso. Saindo da euforia, Sunan imediatamente começou a trabalhar. Plano Ulan, Império do Norte. Uma cidade majestosa erguia-se imponente nas vastas planícies, cercada por 13 muralhas, formando 13 círculos concêntricos, guardando um castelo de tom escuro como breu. Esta é a cidade de Ulana, o próprio coração do Plano Ulan. Até mesmo a capital do Império do Norte, a Cidade do Norte, que serve como centro de assuntos militares, políticos e econômicos, empalidece em comparação com a cidade de Ulana. O motivo é simples. É aqui que residem os magos da Torre Blackthorn. Lucas Harris tinha acabado de meditar e retornado ao seu escritório quando Fabian entrou correndo. Lord Lucas, há uma nova ordem do quartel-general, disse Fabian, apressando os passos. Lucas pegou uma pena e começou a rabiscar no pergaminho sem olhar para cima. E agora? Estão nos incitando a mobilizar nossas forças novamente? Inesperadamente, Fabian balançou a cabeça. Não, o quartel-general nos instruiu a interromper temporariamente o mobilizamento de nossas forças. Lucas fez uma pausa, ergueu a cabeça surpreso e perguntou: o que está acontecendo? O quartel-general notou um aumento na atividade do pássaro de 1000 cabeças. Eles suspeitam que possam estar agindo sob as ordens do Códice da Sabedoria e estão se preparando para nos atacar. Como precaução, o quartel-general decidiu suspender o mobilizamento de forças de vários planos e nos instruir a preparar nossas defesas. Lucas bufou com desdém. O pássaro de 1000 cabeças? Quando eles tiveram a coragem de nos enfrentar diretamente? Lucas não se surpreendeu com as ações do Códice da Sabedoria. Dada a escala das atividades do Trono Negro, seria estranho se o Códice da Sabedoria não tivesse percebido. Não é incomum que eles retaliem. No entanto, enviar apenas o pássaro de 1000 cabeças para lidar com a Torre Blackthorn é um sinal de subestimá-los. Fabian falou como uma expressão peculiar. Não é só o pássaro de 1000 cabeças. De acordo com nossa inteligência, parece que a Aliança Estelar também está envolvida. A Aliança Estelar. As sobrancelhas de Lucas franziram levemente. Nos últimos anos, a Aliança Estelar ganhou destaque. Eles repeliram a invasão do Trono Negro depois que o selo do plano foi removido, matando um candidato às vestes do Rei Mago. Eles também aniquilaram o exército da Torre Blackthorn durante a Batalha dos Cadáveres Divinos. Cada uma dessas conquistas é impressionante. Mas o que realmente surpreende é que a Aliança Estelar tenha surgido do continente Luz Estelar, que havia sido selado por 2000 anos. No entanto, a Torre Blackthorn, que serviu como um dos degraus para a ascensão da Aliança Estelar, sente-se bastante descontente. Mesmo com a Aliança Estelar, o pássaro de 1000 cabeças não é páreo para nós, zombou Lucas. Após um momento de reflexão, Lucas ordenou: passe o comando. Todas as legiões devem entrar em alerta de nível 1 e estar prontas para atacar a qualquer momento. Sim, senhor. Respondeu Fabian respeitosamente e virou-se para transmitir a ordem. Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, um colega entrou correndo com uma expressão solene.
Lord Lucas, o mago de plantão na cidade do vento gélido, relata que há uma enorme flutuação de partículas de energia a 30 quilômetros a sudoeste da cidade. Investigações preliminares indicam uma invasão inimiga extradimensional. A expressão de Lucas tornou-se severa enquanto ele trocava um olhar com Fabian, compreendendo imediatamente a situação. Parece que nossos oponentes são altamente eficientes, lançando uma ofensiva tão rapidamente, comentou Lucas, com o tom frio. Sem pânico, Lucas riu baixinho e instruiu o mensageiro: passe a palavra. Todas as cidades a menos de 1000 milhas da cidade do vento gélido devem posicionar suas forças defensivas para o local da invasão imediatamente e impedi-los de transportar suas tropas sem pressa. Sim, senhor. O mensageiro rapidamente reconheceu a ordem. Lucas então rabiscou vários comandos no pergaminho e, com um aceno de mão, uma névoa escura emergiu do vazio, entrelaçando-se e condensando-se em 4 corvos. Cave. Os 4 corvos pousaram na mesa, cada um pegando um pergaminho e engolindo-o inteiro antes de baterem as asas e saírem voando do escritório. Após enviar as ordens para mobilizar as tropas, Lucas virou-se para Fabian e disse: contate um mago de plantão na cidade do vento gélido e peça que ele envie pássaros olhos mágicos para patrulhar o local da invasão. Fabian assentiu e saiu. Depois de um tempo, voltou com uma conta na mão. A conta era do tamanho de um ovo, de cor cinza claro, e no centro havia inúmeros padrões entrelaçados formando um desenho semelhante a um olho. À medida que Fabian a infundia com poder mental, a conta irrompeu em uma luz ofuscante, formando rapidamente uma imagem holográfica no vazio. A imagem foi tirada de um ângulo alto, mostrando uma planície repleta de incontáveis exércitos. Cada cavaleiro, vestido com armadura e montado em uma pantera negra, posicionava-se em formações precisas. Ao lado deles, havia legiões de autômatos imóveis, como esculturas de pedra. Mais marionetes de autômatos e cavalaria se juntavam às fileiras. No céu, milhares de naves gigantes de metal pairavam, cercando 13 torres de magos e mais de 40 castelos enormes como estrelas ao redor da lua. Quando a imagem dos castelos se tornou nítida, Fabian exclamou: a fortaleza estelar. Lucas estreitou os olhos, um brilho fugaz de frieza brilhando em seu olhar. A Aliança Estelar. No plano cristalino, a Torre Blackthorn já havia se envolvido em uma batalha com a Aliança Estelar, e eles ficaram profundamente impressionados com a fortaleza estelar desta última. Após realizarem extensas análises e pesquisas, reconheceram imediatamente a Aliança Estelar ao vê-los novamente. Contatem os outros planos imediatamente, ordenou Lucas de repente. Fabian reagiu rapidamente e utilizou meios internos para contatar os outros aviões. Logo recebeu uma resposta. 21 outros planos foram invadidos simultaneamente. A Aliança Estelar está invadindo os planos Julan, Shigmanro, enquanto o Pássaro de 1000 Cabeças está invadindo os outros 18 planos. Como esperado, disse Lucas, com a expressão fria. A Aliança Estelar está bastante confiante para atacar 3 planos simultaneamente. O olhar de Lucas permaneceu fixo na tela. Devido à vasta distância e à frota bloqueando a visão, era impossível identificar a localização do portal de planos ou observar o posicionamento das tropas da Aliança Estelar. No entanto, Lucas não pareceu se importar. Uma força de feiticeiros de 3ª categoria atacando 3 planos simultaneamente teria, sem dúvida, forças de invasão limitadas. As forças defensivas no plano Ulan eram mais do que capazes de lidar com a situação. Nesse momento, o raio atingiu a tela de repente, no segundo seguinte, a imagem piscou e desapareceu. Um pássaro de olho mágico, usado para vigilância, havia sido descoberto e morto. Lucas não pareceu se importar. Ele se levantou e disse: reúnam todos os feiticeiros e mobilizem todas as torres de magos. Desta vez, esmagaremos a intrusão da Aliança Estelar com uma força avassaladora. Após sofrer perdas significativas no plano cristal, a Torre Blackthorn guardava há muito tempo ressentimento contra a Aliança Estelar. Eles só resistiram devido ao seu respeito pelo Códice da Sabedoria.
Agora que ambos os lados haviam rompido laços, e com a Aliança Estelar invadindo o plano Ulan, era a oportunidade perfeita para a Torre Blackthorn retaliar e aniquilar as forças invasoras, em busca de vingança. Fabian assentiu pesadamente e se virou para transmitir as ordens. Embora o plano Ulan não tivesse uma rede de monitoramento como o Olho Estelar, eles haviam estabelecido redes de teletransporte em todas as principais cidades. Numerosos feiticeiros rapidamente se reuniram na cidade de Ulana. Enquanto isso, 16 torres de magos e 35 colossos Blackthorn no plano Ulan também estavam preparados para a mobilização. Ao receber seu comando, o corpo de cavaleiros da escama flamejante e a legião Golem partiram imediatamente para a cidade do Vento Gélido. Espera-se que cheguem ao seu destino dentro de 2 a 3 horas. Dentro da exclusiva Torre dos Magos de Lucas, mais de uma dúzia de feiticeiros se reuniram na sala do conselho para discutir o próximo passo. A invasão da Aliança Estelar foi um tanto repentina, mas o plano Ulan já havia planejado enviar tropas para seu quartel-general e estava bem preparado para a guerra. Como resultado, eles não entraram em pânico. Em menos de meio-dia, tropas de várias regiões já estavam em movimento, avançando rapidamente em direção ao inimigo. A velocidade era impressionante. Vocês já coletaram informações sobre a escala da invasão da Aliança Estelar? Perguntou Lucas. Os pássaros oculares mágicos, enviados para coletar informações, haviam sido eliminados pela Aliança Estelar. Então Lucas ordenou aos feiticeiros da cidade do Vento Gélido que investigassem pessoalmente a inteligência militar da Aliança Estelar. Já era hora da informação chegar. Assim que terminou de falar, a expressão de Lucas mudou e ele estendeu a mão para pegar algo no ar. Um corvo negro apareceu em sua palma, que estava vazia um momento antes. Ao cerrar o punho, o corvo se desintegrou em fios de névoa, e um pergaminho caiu em suas mãos. Lucas o pegou, desdobrou e começou a ler. No entanto, ao compreender a informação, o rosto de Lucas escureceu. Senhor? Perguntou Fabian, parecendo confuso. Lucas, com uma expressão sombria, disse: agora mesmo, 12 cidades, incluindo Cidade do Vento Gélido e Vuciti, foram capturadas pelas forças da Aliança Estelar. O salão ficou em silêncio ao ouvir isso. Os rostos de todos estavam cheios de espanto. Após uma longa pausa, Fabian finalmente reagiu, dizendo incrédulo: como isso é possível? A cidade de Vento Gélido abriga uma legião Golem de 50.000 homens, e as legiões Golem combinadas com as forças convencionais nas cidades vizinhas somam mais de 100.000. Como eles puderam ser capturados tão rapidamente após a invasão da Aliança Estelar? Lucas, com o rosto sombrio, não respondeu. Jogou o pergaminho para Fabian. Este, ao lê-lo, arregalou os olhos em choque. De acordo com a inteligência, a Aliança Estelar havia mobilizado mais de 500.000 golems para capturar as 12 cidades, e havia ainda mais legiões golem marchando em direção a outras cidades ao mesmo tempo. Eles ainda não haviam chegado devido à distância maior. Com base nessas informações, a Aliança Estelar havia conseguido transportar pelo menos 600.000 a 700.000 golems para o plano Ulan em menos de meio-dia. Como isso era possível? Capítulo 287. Deixe a Aliança Estelar se exibir por um tempo. A atmosfera no salão estava tensa. Os feiticeiros estavam todos cheios de incerteza e dúvida. O rosto de Lucas estava tão sombrio como se estivesse prestes a pingar água. Anteriormente, os feiticeiros que haviam retornado do plano cristal após uma derrota esmagadora mencionaram que a Aliança Estelar havia mobilizado um número incomumente grande de tropas, indicando que eles poderiam ter um método rápido de transporte de tropas. Lucas não levou isso a sério na época, mas agora percebeu de repente o quão exageradas eram as capacidades de transporte rápido de tropas da Aliança Estelar. Em menos de meio-dia, eles haviam transportado pelo menos de 6 a 70.000 marionetes autômatos. Tais capacidades, quando aplicadas a invasões de planos, poderiam pegar qualquer oponente desprevenido. Exatamente como estavam fazendo agora.
Uma vez que a Aliança Estelar estabelecesse firmemente sua posição e capturasse território suficiente como base avançada, seria muito mais difícil repeli-los. O rosto de Lucas ficou ainda mais sombrio ao pensar nisso. Felizmente, ele sabia que não era hora de ficar bravo. Respirou fundo para se acalmar e deu ordens com voz solene. Vamos! Zumbido. Em meio ao brilho ofuscante dos feitiços, inúmeras torres de feiticeiros e naves do Colosso de Blackthorn voavam rapidamente em direção ao horizonte. Cidade de Vento Gélido. Após capturar Cidade de Vento Gélido com a velocidade da luz, a Aliança Estelar a estabeleceu como sua base avançada. Milhares de naves mágicas voadoras pairavam sobre a cidade, projetando sombras gigantescas no chão, causando inquietação nos corações dos espectadores. As ruas da cidade estavam desertas, com moradores escondidos em suas casas. Apenas cavaleiros da espada única totalmente armados e marionetes autômatos patrulhavam as ruas. Acima da antiga mansão do Lorde de Cidade de Vento Gélido, 13 torres de feiticeiros erguiam-se. Dentro da torre central dos Magos da Luz Estelar, os altos escalões da Aliança Estelar se reuniram, com os rostos transbordando de alegria enquanto ouviam o fluxo contínuo de relatórios de batalha vindos de baixo. A cidade radiante foi capturada. 2 magos de nível 1 da Torre Blackthorn foram mortos, e mais de 3.000 marionetes e 43.000 soldados humanos foram eliminados. A cidade Torre de Ferro foi capturada. 3 magos de nível 1 da Torre Blackthorn foram mortos, e mais de 2.000 marionetes e 35.000 soldados humanos foram eliminados. Um navio Colosso Blackthorn foi descoberto perto da cidade nublada e foi destruído pela terceira frota voadora. Excelente, lembrem-se de resgatar os destroços. Sunan assinou com a mão, dispensando o cavaleiro da espada única que se reportava. E se virou para Lise. Quantas cidades capturamos até agora? 25. Lise relatou calmamente o progresso. Todas as cidades num raio de 600 quilômetros da cidade do Vento Gélido estão agora sob nosso controle. O plano Ulon ainda não mobilizou suas forças principais, e nossas forças têm uma vantagem significativa sobre as guarnições locais, então nossas baixas são insignificantes. Até agora, enviamos um grupo de exércitos autômatos, 3 grandes legiões autômatos e 3 regimentos de cavaleiros da espada única para o plano Ulon. Esperamos concluir o transporte das legiões autômatos e do corpo de cavaleiros da espada única até depois de amanhã, e levará mais 2 dias para transportar toda a alcateia do Lobo Negro para o plano Ulon. Nada mal, Sunan assentiu, satisfeito. Os altos escalões da Aliança Estelar estavam todos satisfeitos. Independentemente de como a guerra da invasão progredisse, pelo menos no estágio inicial, a invasão da Aliança Estelar estava ocorrendo sem problemas. Agora que haviam estabelecido uma base, o pior cenário seria um impasse com o plano Ulon, mas seu objetivo mínimo de mobilizar as forças do plano Ulon havia sido alcançado. Em meio-dia, conseguiremos capturar todas as cidades a 1000 quilômetros da cidade do Vento Gélido. A rede Olho Estelar e a rede de teletransporte já estão sendo instaladas. Além disso, nossos batedores descobriram um grande número de marionetes autômatos e cavalaria humana vindo em nossa direção. A menos que algo inesperado aconteça, eles devem ser a Legião Autômato e o corpo de cavaleiros Escama de Chama aguardando o plano Ulon. Em 5 horas, no máximo, eles enfrentarão nossas forças. Isso é bem rápido, Sunan arqueou uma sobrancelha levemente. Reunir suas forças em menos de um dia já era notavelmente rápido. Parecia que, além da rede de teletransporte, a Torre Blackthorn também estava se preparando para a guerra, permitindo-lhes reagir tão rapidamente. Sunan ponderou. Com 2 legiões principais já posicionadas, as torres de feiticeiros e as naves Colosso de Blackthorn da Torre Blackthorn também devem estar a caminho. Teremos uma batalha difícil. As expressões dos altos escalões da Aliança Estelar tornaram-se mais solenes. Exatamente como Sunan havia previsto, 1 hora depois, os batedores relataram que um grande número de torres de feiticeiros e naves Colosso de Blackthorn foram avistadas a 1500 quilômetros da cidade do Vento Gélido.
Sunan ordenou imediatamente sua partida. 13 torres de feiticeiros e mais de 40 fortalezas estelares, escoltadas por inúmeras naves mágicas voadoras, voaram em direção ao inimigo distante. Nesse momento, o território ocupado pela Aliança Estelar havia se expandido para mais de 800 quilômetros além da Cidade do Vento Gélido. As forças da Aliança Estelar que haviam acabado de capturar Scar City não tiveram tempo para descansar quando avistaram um grande número de torres de feiticeiros e naves do Colosso Blackthorn na distância. Antes que percebessem, essas naves já haviam sobrevoado a cidade. No segundo seguinte, incontáveis raios de canhão de encantamento desceram do céu, matando inúmeras marionetes de nível lendário e cavaleiros da espada rúnica. Imediatamente depois, um grande número de marionetes voou das torres de feiticeiros e das naves do Colosso Blackthorn, pousando na cidade para massacrar as tropas da Aliança Estelar. Quando as torres de feiticeiros da Aliança Estelar chegaram a Scar City, testemunharam um massacre implacável de suas tropas. A Torre Blackthorn notou imediatamente a chegada dos reforços da Aliança Estelar e, com seu ódio pelo inimigo, ambos os lados lançaram uma ofensiva um contra o outro. Em um instante, incontáveis raios de canhão se entrelaçaram, formando uma gigantesca teia de morte no céu. O rugido ensurdecedor e o brilho ofuscante do feitiço cobriram quase todo o céu. A Torre Blackthorn tinha um total de 16 torres de feiticeiros, incluindo 2 torres grandes, 5 torres médias e 9 torres pequenas. A Aliança Estelar, por outro lado, tinha 13 torres de feiticeiros, incluindo 2 torres grandes, 4 torres médias e 7 torres pequenas. Em termos de número de torres de feiticeiros, a Aliança Estelar estava, sem dúvida, em desvantagem. No entanto, a Aliança Estelar tinha mais fortalezas estelares do que a Torre Blackthorn. Com a ajuda da frota voadora, sua força de combate geral não era inferior à da Torre Blackthorn. Por um tempo, a batalha foi intensa, sem que nenhum dos lados obtivesse vantagem clara. Como esperado, é difícil obter vantagem em termos de construções de guerra, observou Sunan, com os olhos brilhando levemente. O poder de fogo de longo alcance da Torre do Mago da Luz Estelar ainda não havia sido totalmente aprimorado e não era suficiente para dominar o campo de batalha. Sunan não pretendia deixar a Torre do Mago da Luz Estelar se destacar muito neste momento, para evitar alertar o inimigo. Então, eles lutaram de forma disciplinada. Após meia hora de combate feroz, ambos os lados sofreram baixas, e a energia das torres dos feiticeiros estava quase esgotada. Ambos anunciaram a retirada. Observando as torres dos feiticeiros e as naves dos colossos de Blackthorn da Torre Blackthorn desaparecerem gradualmente à distância, Lise olhou para a devastada cidade da cicatriz e disse em voz baixa: "Precisamos consolidar nossos ganhos a partir de agora." Soutsu assentiu levemente. A Torre Blackthorn havia percebido a situação e, com suas construções de guerra incapazes de obter vantagem, suas forças terrestres, sem dúvida, enfrentariam um avanço lento. No entanto, isso não importava. O canhão de pulso já estava em produção e, dentro de 1 ou 2 anos, eles seriam capazes de sintetizar o mais poderoso canhão de pulso Mark III, quebrando o impasse atual. Em seguida, vou me concentrar em aprimorar o canhão de pulso. Você assume o comando de batalha. Soutsu transferiu o controle da Torre dos Magos da Luz Estelar para Lise. Não há necessidade de pressa para expandir nossa área ocupada. Estabilidade é fundamental. Lise, que já conhecia as intenções de Soutsu, assentiu solenemente. Entendo. Por enquanto, vamos nos concentrar em consolidar nossos ganhos e aprimorar a rede do Olho Estelar e a rede de teletransporte nas áreas ocupadas. O plano do Dragão Negro. Na sede da Torre Blackthorn, torres altas e vários edifícios de diferentes alturas se erguiam lado a lado, criando um complexo extenso que se estendia por vários quilômetros. À distância, parecia um dragão negro gigante enroscado no chão. Magos em longas túnicas corriam entre os edifícios, com os rostos tomados pela sensação de crise iminente.
No centro, uma imponente torre negra com mais de 1000 metros de altura abrigava uma espaçosa e iluminada sala do conselho, onde dezenas de magos se reuniam para discutir como responder à guerra repentina. Eu venho dizendo que não deveríamos ter demorado contra aqueles caras. Se tivéssemos começado a guerra antes, não estaríamos em uma posição tão passiva agora. Fácil para você dizer. As máscaras pálidas e a guilda das chamas são gananciosas, exigindo uma grande parte de seus lucros. Se não lutarmos pela nossa parte, devemos simplesmente entregá-la a eles. Chega. A prioridade agora é encontrar uma maneira de enfrentar o inimigo. Qual é a situação agora? O Pássaro de 1000 Cabeças e a Aliança Estelar lançaram ataques simultâneos contra 22 planos sob nosso controle. O inimigo é feroz e difícil de lidar. O que os 3 anciãos têm a dizer? Lord Leane e os outros estão no Reino da Verdade, retidos pelo Códice da Sabedoria e pelos feiticeiros espirituais verdadeiros do Pássaro de 1000 Cabeças. Entre os oponentes está Misha Edwards, então é improvável que consigam se libertar tão cedo. Assim que o nome Misha Edwards foi mencionado, o salão ficou em silêncio por alguns segundos, e todos franziram a testa. Embora Misha Edwards tivesse entrado recentemente para as fileiras dos feiticeiros espirituais verdadeiros, ela ainda era tecnicamente uma novata, mas sua força superava até mesmo a de alguns feiticeiros espirituais verdadeiros veteranos, promovidos há milhares de anos. Dizia-se que, anos antes, um feiticeiro espiritual verdadeiro do Trono Sombrio a forçara a fugir do continente Luz Estelar em desordem. Após ascender ao posto de feiticeira espiritual verdadeiro, ela imediatamente buscou vingança, ferindo gravemente seu oponente em um confronto direto e quase o matando. Após aquela batalha, a reputação de Misha Edwards se espalhou pelo mundo bruxo, e sua força foi reconhecida por muitos feiticeiros espirituais verdadeiros. Com seu envolvimento na contenção, seria difícil para os 3 anciões se libertarem. No entanto, era de conhecimento geral que, em conflitos entre forças bruxas, a prioridade era conter os feiticeiros espirituais verdadeiros. A multidão não ficou muito surpresa e, após uma breve carranca, continuou a discussão. A tarefa urgente é concentrar nossas forças para combater o Pássaro de 1000 Cabeças. Entre os 19 planos que eles estão atacando, incluindo o plano Dragão Sombrio, estão vários de nossos planos principais. Não devemos permitir nenhuma perda. Na minha opinião, é melhor eliminar os mais fracos primeiro. Depois de lidar com a Aliança Estelar, podemos concentrar toda a nossa força contra o Pássaro de 1000 Cabeças. Não, a Aliança Estelar não é algo com que possamos lidar em um curto espaço de tempo. E se, no processo, outros planos não conseguirem resistir à ofensiva do Pássaro de 1000 Cabeças? Você tem razão. As defesas dos planos Shigo, Manro e Ulana são mais do que suficientes para conter a Aliança Estelar. Podemos concentrar nossas forças para lidar com o Pássaro de 1000 Cabeças primeiro. Comparado à Aliança Estelar, o Pássaro de 1000 Cabeças é o inimigo com o qual devemos nos preocupar mais. A multidão discutia animadamente, cada um com sua opinião. De repente, um homem sentado à cabeceira da mesa tossiu levemente, e o salão ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar para o homem. Havia apenas pouco mais de 10 herdeiros espirituais verdadeiros na Torre Blackthorn, com Eliot e Lucius como figuras principais. Após a morte de Eliot no plano cristal, os herdeiros espirituais verdadeiros da Torre Blackthorn foram liderados por Lucius. Com os 3 feiticeiros espirituais verdadeiros incapazes de se libertar do Reino da Verdade, Lucius naturalmente ocupava a posição mais alta e carregava um maior peso em toda a Torre Blackthorn. Lucius falou lentamente após examinar a sala. Acabei de receber a notícia de que, embora a Aliança Estelar esteja atacando 3 planos simultaneamente, seu alvo principal é o plano Ulana. Eles enviaram apenas um pequeno número de tropas para os outros 2 planos. Ao ouvir isso, todos trocaram olhares. Alguém hesitou. O que a Aliança Estelar está tramando? Eles estão planejando conquistar o plano Ulana?
Em suas expectativas, o papel principal da Aliança Estelar deveria ter sido imobilizar algumas das forças da Torre Blackthorn para aliviar a pressão do Pássaro de Mil Cabeças. Para isso, a Aliança Estelar deveria ter distribuído suas forças invasoras entre os 3 planos. No entanto, a situação atual não parecia se alinhar a essa estratégia. Em vez disso, eles estavam se concentrando no plano Ulana. Não havia outra explicação além de que pretendiam conquistar o plano Ulana. A Aliança Estelar está sendo ambiciosa demais. De onde vem a confiança deles? Eles são muito arrogantes. Lucius levantou a mão para interromper a discussão e disse lentamente: Lucas me relatou que a Aliança Estelar tem um meio de transportar tropas rapidamente. Nos estágios iniciais da invasão, eles pegaram Lucas desprevenido e ocuparam quase 80.000 quilômetros quadrados em apenas 3 dias. Todos ficaram chocados. Ninguém esperava que a Aliança Estelar fosse tão formidável. O mago falou com incerteza. Então, o plano Ulana? Lucius assinou com a mão para interrompê-lo e disse calmamente: Não se preocupem. A Aliança Estelar só ganhou uma vantagem devido ao ataque surpresa. Lucas já reuniu tropas para conter a expansão e, embora não possa expulsá-las imediatamente, não permitirá que a Aliança Estelar se expanda ainda mais. Ouvindo isso, todos suspiraram aliviados. Contanto que não houvesse risco de queda do plano Ulana, tudo bem. Lucius falou sem expressão. Temos que admitir que a Aliança Estelar tem alguma força, mas é só isso. Não é uma preocupação significativa. Nosso foco ainda deve ser o Pássaro de Mil Cabeças. Isso é realmente bom. Não teremos que enfrentar diretamente o Códice da Sabedoria, e lidar apenas com o Pássaro de Mil Cabeças não será muita pressão. Se pudermos anexar o Pássaro de Mil Cabeças, também poderemos ascender ao próximo nível e estreitar ainda mais a distância com as grandes forças bruxas. Ao ouvir as palavras de Lucius, todos se entreolharam e não levantaram mais objeções, concordando com a cabeça. Lord Lucius tem razão. Então vamos nos concentrar em lidar com o Pássaro de Mil Cabeças primeiro. Deixe a Aliança Estelar se gabar por mais um tempo. Capítulo 288. Um tiro, uma morte. 1. O rugido estrondoso sacudiu a cidade, reverberando pelos céus. Inúmeros raios encantados rasgaram o vazio, atingindo simultaneamente o campo de força de energia na superfície da Torre do Feiticeiro, causando distorções que apareceram em um instante. Todo o campo de força tremeu violentamente, como se estivesse à beira do colapso. Enfrentando o cerco de mais de 300 naves demoníacas e 2 fortalezas estelares, a Torre do Feiticeiro da Torre Blackthorn conseguiu destruir mais de 70 naves demoníacas antes que não pudesse mais resistir ao ataque. Assim que estava prestes a tentar uma fuga, a fortaleza estelar à esquerda de repente liberou um raio espesso e ofuscante, atingindo a Torre do Feiticeiro com um estrondo ensurdecedor. Como a gota d'água que fez transbordar o copo, o campo de força de energia da Torre do Feiticeiro desmoronou. Canhão de plasma. Droga, como eles conseguem ter tanta artilharia contra um construto bélico que nem é uma torre de feiticeiros de verdade? O feiticeiro da Torre Blackthorn, dentro da torre, rugiu em uma mistura de raiva e choque. Infelizmente, sua fúria não conseguiu mudar a situação. Sem o campo de força de energia, a Torre de Feiticeiros foi instantaneamente exposta ao poder de fogo de inúmeros construtos bélicos. Em um instante, incontáveis disparos de canhão engolfaram a torre como uma inundação. Apesar do contra-ataque desesperado, que destruiu mais de 10 naves demoníacas, a Torre de Feiticeiros acabou caindo no chão, emitindo nuvens de fumaça. Mais de uma dúzia de figuras irromperam da torre, espalhando-se em diferentes direções em alta velocidade. No entanto, a Aliança Estelar estava bem preparada. Uivos ecoaram enquanto dezenas de lobos do crepúsculo emergiam de todos os lados, bloqueando os feiticeiros da Torre Blackthorn. Seguindo de perto, os feiticeiros da Aliança Estelar também saíram correndo de suas torres, juntando-se à perseguição. Presos entre os feiticeiros e os lobos do crepúsculo, os feiticeiros da Torre Blackthorn foram rapidamente aniquilados.
Shi-Man, após guardar o trovão negro exausto em seu anel espacial, olhou para a torre Blackthorn danificada ao longe e sorriu. Depois de mais de um ano, esta é a primeira vez que capturamos um feiticeiro da torre Blackthorn. Arthur se aproximou, também sorrindo. Shi-Man riu. Não tínhamos escolha. A torre Blackthorn é muito cautelosa. Suas torres raramente agem sozinhas e fogem ao primeiro sinal de perigo. Se não tivéssemos armado esta armadilha, não teria sido tão fácil encurralá-los. Eles se prepararam por mais de 2 meses para esta operação, correndo o risco de serem emboscados. Eles pairaram na borda da zona ocupada em uma única torre de feiticeiros, atraindo ousadamente o inimigo para sua armadilha, passo a passo. Felizmente, o resultado valeu a pena. Embora tenha perdido quase 100 naves demoníacas, em comparação com a captura de uma pequena torre de feiticeiros, essa perda foi totalmente aceitável. Enquanto isso, a batalha dentro da cidade também se aproximava do fim. Inúmeros lobos negros devastavam a cidade, dilacerando e mordendo a resistência restante. Eles ignoraram os civis desarmados e renderam soldados. Após transportar todas as suas tropas para o plano Ulan, a Aliança Estelar mudou sua estratégia. Eles usaram alcateias de lobos e legiões de golem como a principal força de ataque, apoiadas pelos Cavaleiros da Espada Rúnica, para conquistar as cidades no plano Ulan. Comparado aos Cavaleiros da Espada Rúnica, que tinham um período de cultivo mais longo, o ciclo de produção, incubação, das marionetes de golem e dos lobos negros era muito mais curto, então eles não se importavam com algumas baixas. Diante dos ataques implacáveis e custosos da Aliança Estelar, no último ano, a área ocupada pela Aliança Estelar havia se expandido quase 4 vezes. Embora essa área representasse menos de 1% de todo o plano Ulan, ainda assim era uma conquista impressionante, considerando a desvantagem em construções bélicas e a dependência de forças terrestres para o avanço. Após eliminar os últimos focos de resistência na cidade, Shi-Man deixou algumas tropas para limpar o campo de batalha e retornou à base da cidade do Vento Gélido com a torre feiticeira danificada. Muito bem. Após ouvir o relatório de Shi-Man e Arthur, Lisa sorriu e assentiu. A força das construções bélicas da Aliança Estelar era comparável à do plano Ulan. Com a perda de uma torre feiticeira, a Aliança Estelar poderia restaurá-la e ganhar uma torre adicional. Essa mudança de equilíbrio resultou em uma diferença de 2 pequenas torres feiticeiras. Após elogiar Shi-Man e Arthur, Lisa os dispensou e providenciou o reparo da torre feiticeira. Somente após concluir essas tarefas, ela se dirigiu ao laboratório de Sun-Han. No centro do espaçoso laboratório, havia um enorme canhão, com sua superfície metálica intrincadamente gravada com inúmeras runas bizarras. Nas interseções dessas runas, várias pedras preciosas mágicas estavam incrustadas. Sun-Han estava ao lado do canhão, aparentemente fazendo os ajustes finais. Este é o recém-desenvolvido canhão de pulso Mark III. Perguntou Lise, interessado. Sun-Han, já ciente de sua chegada, respondeu sem olhar para cima. Sim, será concluído hoje. A síntese do canhão de pulso Mark III não foi nada difícil. O que realmente levou tempo foi fabricar um número suficiente de canhões de pulso para a síntese e realizar testes de compatibilidade com a Torre do Mago da Luz Estelar. O canhão de pulso Mark III, após os repetidos ajustes de Sun-Han, tornou-se a melhor escolha. Um único disparo de canhão de pulso é poderoso o suficiente para reduzir o campo de energia protetor da trava mística de uma torre grande de magos padrão e sem reforços em mais de 80%. Se fosse uma torre média de magos, um único disparo seria suficiente para destruir tanto o campo de energia quanto a torre. Seu poder é infinitamente diferente dos canhões de pulso normalmente instalados em torres grandes de magos. No entanto, um poder tão formidável tem um custo de energia significativo. Mesmo com o suprimento de energia de uma fornalha elemental simplificada, ele só pode suportar até 3 disparos do canhão de pulso Mark III. Após 3 disparos, a energia restante é inferior a 10%, tornando a torre quase ineficaz em combate.
Sunan e Lise haviam discutido o poder do canhão de pulso Mark III. E, ao ouvir que a nova arma estava pronta, os olhos de Lise brilharam. Com esta arma, podemos mudar o impasse atual, disse ela. Sunan assentiu levemente e acrescentou. Em termos de custo-benefício, o canhão de pulso Mark III desperdiça um pouco de energia. Se reduzirmos um pouco sua potência e aprimorarmos outras torres, em coordenação com o campo de energia, podemos obter melhores resultados em batalha do que depender apenas do canhão de pulso Mark III. O canhão de pulso Mark III é realmente poderoso, mas é uma vantagem de curta duração. Após 3 disparos, a Torre do Mago da Luz Estelar perderia essencialmente sua capacidade de combate. Se a energia consumida por 3 disparos do canhão de pulso Mark III fosse distribuída de forma mais uniforme entre ataque e defesa, a Torre do Mago da Luz Estelar sem dúvida alcançaria resultados mais gloriosos em uma única batalha do que destruir apenas 3 torres do mago. No entanto, para atingir esse nível, outras instalações na Torre do Mago da Luz Estelar também precisariam de mais modificações. Com tempo limitado, Sunan não podia arcar com uma atualização completa, então teve que recorrer a esse método. Logo, Sunan concluiu os ajustes finais, ordenou que o espírito da Torre 3 controlasse os golems para carregar as torres e instalá-las na Torre dos Magos, e então perguntou a Lise. Como está a situação da batalha ultimamente? Está indo bem. Shiman e Arthur acabaram de capturar uma pequena Torre dos Magos. Após alguns meses de reparos, teremos outra Torre dos Magos. E quanto às baixas das forças terrestres? Nossos recursos são abundantes. Marionetes autômatos podem ser fabricadas continuamente, e a Legião Golem não sofreu perdas significativas. Os lobos têm se envolvido em batalhas intensas, e a taxa de mortalidade dos lobos negros excedeu em muito sua taxa de eclosão. E quanto aos danos de batalha na Torre dos Espinhos Negros? Lise respondeu sem hesitar. Não é muito maior que a nossa. O plano Ulon não possui um ninho biológico e não pode gerar lucros com transações de pedras de mana como a Aliança Estelar. Dependentes apenas dos recursos do plano e do quartel-general locais, eles não podem se dar ao luxo de ser tão agressivos quanto a Aliança Estelar em termos de expansão militar. Com o passar do tempo, a diferença de poder militar entre os dois lados só aumentará. Mesmo sem o canhão de pulso Mark III, Sunan acredita que, em cerca de 100 anos, a Aliança Estelar obterá uma vantagem abrangente na guerra. Ao final da Guerra Civil dos Magos, eles podem até conquistar o plano Ulon. Mas ele não queria esperar tanto tempo. É hora de intensificar nossa ofensiva, declarou Sunan. Lise falou solenemente. Localizamos a cidade de Ulana. Ela fica a mais de 5.000 quilômetros a sudoeste da área ocupada. Atacar lá forçará a guarnição do plano Ulon a nos enfrentar de frente. Assim que a cidade de Ulana for tomada e o centro de comando destruído, as forças inimigas ficarão em desordem por um tempo. Sunan não hesitou. Então vamos atacar a cidade de Ulana. Com a ordem dada, a cidade de Vento Gélido fervilhava de atividade. Incontáveis naves demoníacas e fortalezas estelares partiram da cidade de Vento Gélido, escoltando a Torre dos Magos em direção à cidade de Ulana. Dezenas de milhares de tropas terrestres marcharam em direção à cidade de Ulana. A cidade de Ulana foi imediatamente informada das ações da Aliança Estelar e começou a se preparar para a batalha, reunindo oficiais de alto escalão para discutir estratégias. O que a Aliança Estelar está tramando? Eles planejam capturar a cidade de Ulana? É improvável. Eles já tentaram antes. Ao longo do último ano, a Aliança Estelar e a cidade de Ulana se envolveram em algumas batalhas em larga escala, mas nenhum dos lados conseguiu obter vantagem, sofrendo apenas baixas. Portanto, na maioria das vezes, a Aliança Estelar avançava com suas forças terrestres superiores, raramente mobilizando um grande número de construções bélicas simultaneamente. O repentino ataque em larga escala da Aliança Estelar era intrigante. Luke levantou a mão para interromper a conversa, dizendo solenemente:
Independentemente das intenções da Aliança Estelar, se eles quiserem lutar, não podemos recuar. A cidade de Ulana é nossa fortaleza. Vamos ter medo da Aliança Estelar. Todos, isso mesmo, concordaram, sem hesitar mais, e todos se voluntariaram. Logo, inúmeras torres de magos e colossos de espinho negro se ergueram no céu acima da cidade de Ulana. Ao mesmo tempo, incontáveis marionetes autômatos e cavaleiros saíram da cidade, formando linhas de batalha nas planícies, prontos para o combate. A legião Golem estava posicionada no centro da formação. Ladeado por inúmeros cavaleiros montados em bestas que pareciam cavalos, mas com membros cobertos de escamas. Esses robustos cavaleiros, vestidos com armaduras requintadas e empunhando espadas longas de aço fino, exalavam moral elevado e uma aura intimidadora. Então, esses são os cavaleiros da escama flamejante da cidade de Ulana? Dentro de uma torre de magos, Sunan observava o regimento de cavalaria de elite exibido na tela de luz, com a expressão cheia de interesse. No último ano, dedicara a maior parte do seu tempo à síntese de canhões de pulso e, quando ocasionalmente verificava a situação da batalha, era principalmente para fins estratégicos. Raramente pisava no campo de batalha e estava vendo o corpo de cavaleiros da escama flamejante pela primeira vez. Isso mesmo, disse Lise. Esses cavaleiros da escama flamejante possuem força de nível grande cavaleiro, e suas bestas da escama flamejante não são mais fracas que as panteras da Rocha Negra. Além disso, todos estão equipados com construtos de espadas rúnicas, tornando seu poder de combate comparável ao dos cavaleiros da espada rúnica. As legiões de cavaleiros cultivadas pelos magos eram tipicamente equipadas com construtos de espadas rúnicas e montarias de bestas exóticas, garantindo-lhes capacidades de combate lendárias. O corpo de cavaleiros da espada rúnica da Aliança Estelar não era único nesse aspecto. Se havia alguma vantagem, era que eles tinham uma proporção maior de cavaleiros equipados com construções de espada rúnica de segundo e terceiro níveis. Afinal, eles haviam investido uma quantia substancial de recursos militares. Enquanto Sunan e Lise conversavam, o exército da Aliança Estelar havia completado seu descanso e estava pronto para a batalha. Ao ver isso, Sunan imediatamente deu a ordem de ataque. Uma trombeta soou, reverberando pelas planícies. Enquanto o som ecoava, o exército da Aliança Estelar começou a avançar lentamente, como uma fera enorme, esmagando tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, uma voz profunda e ressonante ecoou acima das cabeças do exército da cidade de Ulana. Ataque! No momento seguinte, tambores de guerra soaram nas muralhas da cidade de Ulana. O exército começou a se mover lentamente, ganhando velocidade gradualmente, e avançou em direção ao inimigo com ímpeto avassalador que sacudiu montanhas e rios. Os dois exércitos se chocaram como torrentes furiosas, colidindo com tamanha força que sangue espirrou e membros voaram em todas as direções. Gritos de batalha ensurdecedores ecoaram pelo ar. Do alto, as linhas de frente de ambos os exércitos já haviam se fundido em um corpo a corpo caótico, massacrando-se como um moedor de carne. Ao mesmo tempo, as construções de guerra no céu se engajaram em combate, disparando raios de canhão umas contra as outras. Em quase um instante, várias dezenas de naves demoníacas do lado da Aliança Estelar se estilhaçaram e se desintegraram. Uma das colossos de Blackthorn também pegou fogo e caiu no chão. Observando a formação da Aliança Estelar, que não parecia significativamente diferente de antes, um lampejo de confusão brilhou nos olhos de Luke. Ele pensara que o ataque proativo da Aliança Estelar à cidade de Ulana se devia a algum trunfo oculto, mas a formação inimiga não parecia corroborar essa suposição. Provavelmente é apenas um teste da Aliança Estelar. Luke se acalmou completamente e se concentrou em comandar a batalha. As ofensivas recentes da Aliança Estelar tinham sido cada vez mais ferozes, e agora que o inimigo havia chegado à sua porta, era a oportunidade perfeita para enfraquecer sua força. No entanto, enquanto a batalha prosseguia, a Torre dos Magos da Luz Estelar permanecia parada na retaguarda, pairando alto no céu sem dar sinais de movimento.
O olhar de Sun An permaneceu fixo na distante Torre dos Magos. Era uma grande Torre dos Magos, cercada por torres menores que pareciam protegê-la como estrelas circundando a lua, incluindo outra grande Torre dos Magos. A menos que algo inesperado acontecesse, a cúpula da cidade de Ulana provavelmente estava dentro daquela torre. Sun An esperou pacientemente, observando enquanto feixe após feixe de tiros de canhão perfurava o conjunto de torres mágicas e colossos de espinho negro, ocasionalmente atingindo a grande torre mágica e gradualmente erodindo a durabilidade de seu campo de energia. Quando julgou que era o momento certo, finalmente deu a ordem. Número 1. Ative o canhão de pulso Mark III. Comando recebido. Ativando o canhão de pulso Mark III. O topo da torre mágica da luz estelar brilhou repentinamente com a luz das estrelas, que rapidamente se expandiu, formando uma deslumbrante esfera de luz solar. No segundo seguinte, um feixe de luz incrivelmente brilhante foi disparado, perfurando o vazio como um relâmpago e, no piscar de olhos, percorreu vários quilômetros com precisão milimétrica, atingindo a grande torre mágica fortemente protegida. Enquanto todos assistiam em choque e descrença, o campo de energia ao redor da grande torre mágica se distorceu por um momento antes de ruir abruptamente. Como isso é possível? Ao testemunhar essa cena, a expressão de Luke ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Capítulo 289. O primeiro pedaço de carne. Após suportar múltiplas rajadas de raios de canhão, o campo de energia da grande torre do feiticeiro onde Luke estava localizado havia caído para menos de 80% de durabilidade. Então, diante do ataque do canhão de pulso Mark III, ela naturalmente desmoronou com um único golpe. Sun An não ficou surpreso com isso. Mas Luke e os outros pensavam o contrário. A cena diante deles excedia completamente sua compreensão. Eles nunca tinham visto o poder de ataque de longo alcance de uma torre do feiticeiro que pudesse destruir o campo de energia de uma grande torre do feiticeiro com um único golpe. A situação diante deles os fez sentir como se estivessem em um sonho ridículo. Que raio foi esse agora? Foi um raio de pulso. Mas por que ele é tão poderoso? Droga! O que está acontecendo? A multidão, agora recuperada, entrou repentinamente em pânico. Luke também estava confuso, jamais imaginando que a Aliança Estelar tivesse um trunfo tão escondido na manga. Com o campo de energia agora em colapso, se sofressem outro ataque, a torre do feiticeiro não seria destruída. Como se para confirmar os pensamentos de Luke, o topo da distante torre do feiticeiro da luz estelar iluminou-se com um brilho ofuscante mais uma vez e, no instante seguinte, um denso raio pulsante rompeu novamente. Ao ver isso, os rostos de Luke e dos outros empalideceram. O raio pulsante, como esperado, atravessou a torre do feiticeiro, e a imensa e violenta energia que se seguiu e rompeu, destruindo instantaneamente todos os dutos de transmissão de energia da torre. A torre do feiticeiro zumbiu e caiu, emitindo um rastro de fumaça azul. Os feiticeiros e aprendizes de magos dentro da torre imediatamente se dispersaram como pássaros e feras, voando para fora da torre. A torre do feiticeiro caiu do céu e se chocou contra o chão atrás do exército da cidade de Ulan, matando instantaneamente vários fantoches autômatos e cavaleiros da escama flamejante que não tiveram tempo de se esquivar. Uma nuvem de poeira subiu ao ar. Olhando para a torre do feiticeiro danificada, Luke sentiu como se seu coração estivesse sangrando. Esta era a sua torre do feiticeiro. Mesmo que pudesse ser reparada, o custo seria significativo, dada a extensão dos danos. E o ponto crucial era que ele provavelmente não teria chance de consertar a torre. As intensas flutuações de partículas de energia irromperam mais uma vez. Luke, com um olhar horrorizado, voltou seu olhar para a distante torre do feiticeiro da luz estelar, de onde outro raio pulsante disparou. Desta vez, o alvo era uma torre do feiticeiro de tamanho médio. O raio pulsante quase sem esforço destruiu o campo de energia e atravessou o corpo da torre. No piscar de olhos, outra torre feiticeira danificada apareceu no campo de batalha. Desde sua promoção a feiticeiro, Luke nunca vira um estilo de luta como aquele.
Quando as torres feiticeiras se chocavam, elas sempre liberavam seu poder de fogo umas contra as outras, liberavam suas legiões de marionetes para lutar e se envolviam em batalhas prolongadas até que a energia de um lado se esgotasse ou a durabilidade de seu campo de energia chegasse a zero. Só então o vencedor seria decidido. Mesmo em uma batalha entre uma torre feiticeira grande e uma pequena, era impossível destruir esta última com apenas 2 golpes. O poder de fogo demonstrado pela torre feiticeira da luz estelar naquele momento havia excedido completamente a imaginação de Luke. À medida que a construção de guerra da Aliança Estelar aproveitava a situação e avançava, os feiticeiros e marionetes de nível feiticeiro ao redor também começaram a cercá-los. Luke sabia que a situação era desesperadora. Sua expressão mudou por um instante, e então ele cerrou os dentes e tomou uma decisão. Recuar. Não importava o que acontecesse, eles não podiam de forma alguma perder as 13 torres dos feiticeiros restantes ali, ou então ficariam sem poder algum para resistir. Os outros feiticeiros naturalmente também entenderam essa lógica e, embora se sentissem extremamente frustrados e relutantes, ainda assim seguiram suas ordens. Logo, as torres dos feiticeiros da Torre do Espinho Negro começaram a recuar. O exército da cidade de Ulan em terra também recuou gradualmente. Eles estavam, na verdade, planejando abandonar a cidade de Ulan diretamente. Esses caras são bastante decididos. A retirada direta da Torre do Espinho Negro surpreendeu Sunan um pouco. Ele riu e, depois que o exército os perseguiu simbolicamente por um tempo, ordenou que as tropas recuassem. Após 3 disparos do canhão de pulso, a torre do feiticeiro da luz estelar não conseguiu mais continuar lutando. Confiando apenas nos construtos bélicos restantes, mesmo que conseguissem manter as torres dos feiticeiros da cidade de Ulan, isso teria um custo elevado, o que não era do interesse da Aliança Estelar. Afinal, eles já haviam estabelecido sua vantagem. Assim que a torre dos feiticeiros da luz estelar estivesse totalmente recarregada, eles poderiam gradualmente erodir as forças dos construtos bélicos da torre Blackthorn. Após a retirada das torres dos feiticeiros e da maioria das forças terrestres, a cidade de Ulan rapidamente caiu nas mãos da Aliança Estelar. O exército da Aliança Estelar avançou para a cidade de Ulan e começou a caçar as forças inimigas restantes. Olhando para a cidade majestosa, todos na Aliança Estelar se sentiram um pouco atordoados. Foi assim que eles venceram. A velocidade com que a guerra terminou deixou todos um tanto atordoados. O que foi isso agora mesmo? Um canhão de pulso. O rosto de Flemingo ainda carregava uma expressão de choque. Shiman, Arthur, Cole e Targana também tinham expressões semelhantes. Aqueles 3 raios de pulso não apenas chocaram a torre Blackthorn, como também os assustaram. Quando Sunan ordenou o ataque à cidade de Ulan, eles estavam cheios de dúvidas sobre o propósito dessa ação, jamais imaginando que a torre do feiticeiro da luz estelar tivesse um poder de fogo tão formidável. Deveria ser um novo tipo de canhão de pulso que o professor desenvolveu. Shiman pensou por um momento e disse: as modificações da Torre do Mago da Luz Estelar são renomadas na Aliança Estelar, superando até mesmo as grandes torres dos feiticeiros em força. Todos concordaram, mas nunca imaginaram que as modificações seriam tão bizarras. Mesmo que o campo de energia da Torre do Feiticeiro que encontraram antes já tivesse sofrido alguns danos, ainda foi chocante vê-la ruir com um único golpe. O poder era aterrorizante. E o consumo de energia deve ter sido impressionante. Como a Torre do Mago da Luz Estelar administrava seu consumo de energia. Quanto mais pensavam nisso, mais inacreditável parecia, e sua admiração por Sunan se intensificava. Dentro da Torre do Mago da Luz Estelar, Sunan e Lise olharam para a Cidade Negra abaixo. Entre as cidades ocupadas, a Cidade do Vento Gélido era de fato uma das maiores, mas comparada à cidade de Ulana, empalidecia em importância. Esta cidade majestosa, construída por feiticeiros, superava a Cidade do Vento Gélido em termos de tamanho e sistemas defensivos. Sua geografia e a localização também era vantajosa, situada bem no centro do plano Ulan, no topo de um nó da linha Lê.
Com a cidade de Ulana como centro, eles podiam irradiar sua influência para qualquer parte do plano Ulan, elaborando estratégias e comandando com facilidade. Vamos realocar o centro de comando para cá, disse Sun An, e fazer da cidade de Ulana a nossa nova base. Lise assentiu levemente. Esta é realmente uma excelente localização. Após uma breve pausa, olhou atentamente para Sun An e perguntou: podemos intensificar nossa ofensiva agora? Sun An sorriu e assentiu, acenando com a mão. Um mapa holográfico de todo o plano Ulan apareceu diante deles. A batalha de hoje foi, sem dúvida, um ponto de virada na guerra. No passado, quando a Aliança Estelar atacava cidades, eles tinham que considerar as Torres dos Feiticeiros e os Colossos do Espinho Negro da Torre do Espinho Negro. Seus movimentos eram restritos. Mas, a partir de agora, a Aliança Estelar poderia dominar com confiança as forças de defesa do plano Ulan em termos de construções de guerra. Eles não precisavam mais se conter e podiam lançar um ataque em grande escala às cidades nativas do plano Ulan. Agora, eram as torres de feiticeiros inimigas que não ousavam enfrentá-los diretamente. Se aparecessem, enfrentariam um ataque frontal da Torre do Mago da Luz Estelar. As duas torres de feiticeiros capturadas devem ser reparadas o mais rápido possível e adicionadas à lista de troca após a conclusão das modificações, instruiu Sun An. Lise reconheceu. A introdução da política de planos de parcelamento permitiu que muitos feiticeiros na Aliança Estelar pudessem comprar torres de feiticeiros. Com a eclosão da guerra, os feiticeiros tiveram mais oportunidades de ganhar pontos de contribuição e acumularam uma quantia substancial desde o início da guerra. Atualmente, havia inúmeros feiticeiros na Aliança Estelar aguardando ansiosamente para trocar seus pontos de contribuição por torres de feiticeiros. Assim que uma torre de feiticeiros aparecesse na lista de troca, ela seria reivindicada imediatamente, garantindo que não houvesse preocupações com estoque não vendido. Assim que as duas torres de feiticeiros capturadas fossem reparadas e colocadas em uso, a Aliança Estelar teria 16 torres de feiticeiros no plano Ulan, incluindo 3 grandes. A força dos construtos de guerra aumentaria significativamente. Em contraste, as torres de feiticeiros da Torre Blackthorn no plano Ulan haviam diminuído para 13. O equilíbrio da força dos construtos de guerra entre os dois lados havia se invertido repentinamente. Mesmo sem considerar a Torre do Mago da Luz Estelar, a Aliança Estelar, com 15 torres de feiticeiros, mais de 40 fortalezas estelares e inúmeras naves demoníacas, tinha uma clara vantagem em força dos construtos de guerra sobre a guarnição Ulan. Com o passar do tempo, essa diferença de força só aumentaria. A menos que a Torre Blackthorn recebesse novos reforços no plano Ulan, era inevitável que a guarnição Ulan estivesse em desvantagem. No entanto, Lise não estava nem um pouco preocupado com isso. A Aliança Estelar e o Pássaro de Mil Cabeças vinham compartilhando informações, mesmo durante as batalhas mais intensas no plano Ulan, mantendo o olhar atento sobre o outro lado. Com a Aliança Estelar controlando parte das forças da Torre Blackthorn, o Pássaro de Mil Cabeças estava se mantendo firme contra eles. Embora não conseguissem obter vantagem, poderiam impedir que a Torre Blackthorn desviasse forças para apoiar o plano Ulan. Quanto às outras facções dos feiticeiros negros, elas também estavam envolvidas em batalhas acirradas com as organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria, impossibilitando-as de ceder forças para ajudar a Torre Blackthorn. Mesmo que pudessem, Lise não acreditava que as facções egoístas dos feiticeiros negros considerariam apoiar seus aliados. Se houvesse outros fatores inesperados, seriam apenas o plano Shig e o plano Manro. Se o plano Ulan realmente enfrentasse uma crise de vida ou morte, esses dois planos poderiam estar dispostos a pagar qualquer preço para desviar suas forças para apoiá-lo. No entanto, se isso acontecesse, talvez não fosse ruim para a Aliança Estelar. Se eles pudessem atrair algumas das forças do plano Shig e do plano Manro para o atoleiro do plano Ulavon e derrotá-los, isso tornaria futuras invasões desses planos muito mais fáceis. Lise não pôde deixar de suspirar ao se lembrar de que, antes de atacar o plano Ulan, Sun An havia expressado sua intenção de conquistá-lo.
Embora tivesse apoiado a ideia de Sun An na época, no fundo, ainda sentia que o otimismo de Sun An era um pouco excessivo. Conquistar o plano Ulon não era tarefa fácil, mas parecia que a Aliança Estelar tinha uma chance real de alcançar esse objetivo. Como se viu, Sun An nunca decepcionou. A forja elemental simplificada podia armazenar mais energia, mas o tempo necessário para enchê-la também aumentava proporcionalmente. Com mais de 90% do déficit de energia, levaria cerca de meio mês para reabastecê-lo. Felizmente, a guarnição de Ulon estava completamente assustada e provavelmente não ousaria expor suas torres feiticeiras à Aliança Estelar novamente por um tempo. De volta ao laboratório, Sun An retomou seu trabalho com dedicação renovada. Esta guerra provou o poder do canhão de pulso Mark III e também demonstrou a importância do poder de fogo da torre feiticeira nas linhas de frente. Sun An inicialmente planejou continuar aprimorando as instalações da Torre Feiticeira da Luz Estelar, mas mudou de ideia. Comparada às torres feiticeiras comuns, a Torre Feiticeira da Luz Estelar já era esmagadoramente superior, e novas melhorias em suas instalações não fariam diferença significativa. Por outro lado, aumentar o poder de combate das outras torres feiticeiras da Aliança Estelar sem dúvida teria um efeito imediato no fortalecimento das capacidades de sua construção de guerra. Essa abordagem foi evidentemente mais eficaz em ver resultados em um prazo mais curto do que a anterior. Quanto à atualização da Torre Feiticeira da Luz Estelar, não havia pressa. Eles poderiam trabalhar nisso gradualmente após o fim da Guerra Civil dos Feiticeiros. Além disso, quando a guerra terminasse, se Sun An pudesse avançar para o posto de feiticeiro espiritual verdadeiro, ele poderia começar a se preparar para construir sua própria cidade flutuante. Após um momento de reflexão, Sun An rapidamente tomou sua decisão. Primeiro, fortaleçam as outras torres dos feiticeiros da Aliança Estelar. Começando pelo reservatório elemental, se quisermos aprimorar outras instalações, precisamos primeiro aumentar o suprimento de energia. Posso sintetizar versões aprimoradas de vários níveis de reservatórios elementais e adicioná-las à lista de trocas. Além disso, incluiremos os dispositivos do campo de energia protetor da trava mística e vários modelos de canhão Mark II e III. Após tomar sua decisão, Sun An agiu imediatamente. As instalações mais básicas poderiam ser deixadas para os feiticeiros abaixo dele fabricarem. Ele só precisava lidar com a síntese. Como resultado, o projeto progrediu rapidamente, e não demorou muito para que a lista de trocas ostentasse um lote de reservatórios elementais, campos de energia protetores da trava mística e canhões aprimorados. A maioria dos feiticeiros relutava em confiar suas torres de feiticeiro a terceiros, mesmo aqueles que haviam capturado, pois preferiam modificá-las pessoalmente para garantir que nenhuma porta dos fundos fosse deixada para trás. No entanto, as instalações de seus próprios feiticeiros aliados eram uma história diferente, aliviando muitas dessas preocupações. Essas instalações aprimoradas foram imediatamente adquiridas assim que ficaram disponíveis. Sun An até mesmo reservou um tempo para aprimorar pessoalmente a Torre do Feiticeiro de Lizé, que se tornou a segunda torre da Aliança Estelar ao ultrapassar a categoria grande, seguindo a Torre do Feiticeiro da Luz Estelar. O tempo voou, e meio ano se passou num piscar de olhos. Sem mais preocupações com as torres do feiticeiro e o colosso do espinho negro da torre, a velocidade de avanço das tropas terrestres aumentou significativamente. Em apenas 6 meses, o território ocupado pela Aliança Estelar expandiu-se para mais que o dobro do seu tamanho original. Durante esse período, as torres do feiticeiro da Torre Estelar tentaram impedir seu progresso, mas após 2 confrontos consecutivos, a Aliança Estelar capturou outra torre do feiticeiro grande e 3 torres do feiticeiro médias, fazendo com que a Torre do Espinho Negro recuasse e permanecesse escondida. Em 2273 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar lançou um ataque surpresa à capital do Império do Norte, matando mais de 100 membros da família real, incluindo o imperador, levando à queda da capital.
Em 2275, a Aliança Estelar controlava metade do plano Ulan. A guarnição Ulan não era páreo para as forças cada vez mais poderosas da Aliança Estelar, sofrendo derrotas em todos os confrontos. Em 2276, quando a Aliança Estelar atacou a cidade Âmbar, uma das principais cidades do plano Ulan, chegaram reforços dos planos Shigmanro, compostos por 12 torres feiticeiras e 42 colossos de Blackthorn da Torre Blackthorn. Juntamente com a guarnição Ulan, lançaram um ataque em pinça contra as forças da Aliança Estelar. No entanto, as torres feiticeiras da Aliança Estelar, aprimoradas, eram agora muito mais formidáveis do que antes. Após uma batalha feroz, o supervisor do plano Ulan, Luke, foi morto, e a construção bélica da guarnição Ulan foi completamente aniquilada. Os planos Shigmanro sofreram uma derrota esmagadora, com apenas 5 torres feiticeiras conseguindo escapar. Uma grande vitória para a Aliança Estelar. Após esta batalha, a ofensiva da Aliança Estelar tornou-se imparável. Onde quer que o exército da Aliança Estelar fosse, as cidades nativas se rendiam sem lutar ou resistiam desesperadamente, apenas para terem seus portões arrombados pelas torres feiticeiras. Muitas vezes, levava menos de um dia para que essas cidades caíssem. Quase todos os dias, a Aliança Estelar expandia seu território ocupado. Em 2278, a última cidade do plano Ulan caiu nas mãos da Aliança Estelar, marcando a conquista completa de todo o plano. Em apenas 8 anos de guerra, enquanto inúmeras forças feiticeiras permaneciam em impasse, a Aliança Estelar conseguiu romper o cerco, capturando seu primeiro plano e desferindo um duro golpe na Torre Blackthorn. A notícia se espalhou como fogo em pó por todo o mundo feiticeiro, causando um rebuliço significativo. Capítulo 290. A força imprevisível da Aliança Estelar. A Aliança Estelar conquistou o plano Ulan. Ao ouvir essa notícia de Brice, a expressão de Gavin tornou-se complexa. Na verdade, desde que ouvira falar da morte de Luke em batalha, suspeitava que a Aliança Estelar eventualmente assumiria o controle do plano Ulan. Mas quando isso realmente aconteceu, não pode deixar de suspirar. Inicialmente, quando colaboraram com a Aliança Estelar, Gavin esperava apenas que pudessem conter as forças dos planos Ulan, Manro e Shig. No entanto, a Aliança Estelar não só conseguiu isso perfeitamente, como também superou as expectativas ao invadir e capturar diretamente o plano Ulan. A expressão de Brice era igualmente de espanto. Ele suspirou. Nunca pensei que a Aliança Estelar pudesse conquistar o plano Ulan. No início, eles não tinham vantagem numérica e estavam até mesmo em ligeira desvantagem. Quem imaginara que poderiam virar o jogo no final? A força da Aliança Estelar cresceu rápido demais, disse Gavin com um toque de admiração nos olhos. Enquanto outros enfraquecem durante a guerra, a Aliança Estelar se fortalece. Com essa disparidade, o plano Ulan gradualmente se tornou incompatível com eles. Brice perguntou, intrigado. Será que é porque a Aliança Estelar tem um grande suprimento de pedras de mana que eles conseguem se desenvolver e expandir tão rapidamente? Mas de onde eles tiraram tantas pedras de mana? Gavin ponderou. Talvez tenha descoberto um rico veio de pedras de mana em algum plano. Houve casos no multiverso em que uma força feiticeira teve a sorte de encontrar abundantes veios de pedras de mana em um plano, impulsionando seu rápido desenvolvimento. Brice concordou, pensando que provavelmente era o mesmo motivo. De qualquer forma, a conquista do plano Ulan pela Aliança Estelar também é benéfica para nós. Quando essa notícia chegar ao quartel-general da Torre Blackthorn, provavelmente os levará a enviar mais tropas para os planos Shigmanro. Isso facilitará as coisas para nós. Um toque de regozijo surgiu no rosto de Gavin. Já consigo imaginar a expressão feia no rosto de Lucius. Como Gavin previu, Lucius estava de péssimo humor. Ele havia considerado a possibilidade de a Torre Blackthorn perder um avião nesta guerra e se preparado para o pior. Mas nunca imaginou que o primeiro avião a cair para o inimigo seria conquistado pela Aliança Estelar, uma força que ele outrora desprezara. Essa notícia o deixou chocado e furioso.
A atmosfera na sala do conselho estava gélida. Os membros de alto escalão da Torre Blackthorn franziam as sobrancelhas ou exibiam expressões solenes. Todos eles em silêncio. No início da guerra, eles não consideravam a Aliança Estelar uma ameaça significativa e, por unanimidade, decidiram lidar primeiro com o pássaro de 1000 cabeças. No entanto, o curso dos acontecimentos os atingiu em cheio. Foi a Aliança Estelar menos respeitada que atingiu a Torre Blackthorn com força primeiro. Após um longo silêncio, Lucius finalmente falou: "Vamos ouvir sua opinião. O que devemos fazer agora?" Um feiticeiro pigarreou e disse: "Sugiro que reposicionemos algumas de nossas forças para apoiar os planos Shigmanru." Mesmo com a Aliança Estelar atacando 3 planos simultaneamente, eles conseguiram conquistar o plano Ulan. Agora, com apenas 2 planos restantes, eles provavelmente não são páreo para a Aliança Estelar. No entanto, assim que ele terminou de falar, alguém imediatamente se opôs. "Discordo. Mal conseguimos suprimir o pássaro de 1000 cabeças. Se reposicionarmos algumas de nossas forças, eles podem aproveitar a oportunidade para contra-atacar, e a situação pode sair do controle. Mas se não fornecermos apoio e os planos Shigmanru forem conquistados, a Aliança Estelar pode voltar sua atenção para o pássaro de 1000 cabeças, e a situação se tornará terrível. Na minha opinião, deveríamos mobilizar nossas forças principais para lidar com a Aliança Estelar primeiro e depois nos concentrar no pássaro de 1000 cabeças. Não, isso é uma receita para o caos. O pássaro de 1000 cabeças não é tolo. Eles devem ter previsto esse movimento. Se reposicionarmos nossas forças principais, eles sem dúvida intensificarão sua ofensiva, e podemos nos encontrar em uma situação semelhante à queda do plano Ulan. Então o que você sugere?" A discussão entre o grupo rapidamente se transformou em discussão. Ouvindo a comoção, a expressão de Lucius escureceu e ele sentiu uma sensação de impotência. De repente, percebeu que a Torre Blackthorn estava perdida contra a pequena Aliança Estelar. Não importava o que fizessem, a situação parecia destinada a piorar. A outrora insignificante força de feiticeiros de 3ª categoria que ele desprezava agora lhe dava uma enorme dor de cabeça. "Chega! Todos vocês, calem boca!" O rugido impaciente de Lúcio silenciou todo o salão. Ele examinou a sala com olhos frios e disse: "Reencaminhem algumas forças para apoiar os planos Shigmanru. E em Quiven, protejam os planos. Se os planos Shigmanru caírem nas mãos da Aliança Estelar, não se incomodem em voltar. Quanto às forças principais, continuem a lidar com o pássaro de 1000 cabeças." A Aliança Estelar era de fato uma dor de cabeça, mas o pássaro de 1000 cabeças representava uma ameaça ainda maior para a Torre Blackthorn. Se eles perdessem o equilíbrio e dessem uma oportunidade ao pássaro de 1000 cabeças, a Torre Blackthorn poderia correr o risco de aniquilação. Nesse ponto, não seria apenas uma questão de perder 1 ou 2 planos. De qualquer forma, a ameaça do pássaro de 1000 cabeças não poderia ser ignorada. Em outras palavras, contanto que conseguissem uma vantagem na linha de frente contra o pássaro de 1000 cabeças, poderiam redistribuir algumas forças para apoiar o plano Shig e o plano Manru. Lucius acreditava que a Torre Blackthorn conseguiria isso. O pré-requisito era que o plano Shig e o plano Manru pudessem resistir até então. Plano Ulan, Cidade Ulana. No escritório da mansão do senhor da cidade, Sunan estava sentado atrás da mesa, ouvindo o relatório de Lisey sobre a situação recente. Após conquistar o plano Ulan, a Aliança Estelar não se apressou em atacar o plano Shig ou o plano Manru. Em vez disso, eles se dedicaram a consolidar seus ganhos, integrar o plano Ulan e redistribuir apenas uma parte de suas forças para apoiar o Estado-Maior de Fachardo. Após meio ano de consolidação, a Aliança Estelar havia essencialmente assumido o controle de todo o plano Ulan, eliminando todos os vestígios da influência da Torre Blackthorn. Como um dos principais planos controlados pela Torre Blackthorn, os recursos do plano Ulan excediam em muitos do plano Onda.
Seus recursos estavam se recuperando gradualmente e eram ainda mais abundantes do que o continente Luz Estelar, que havia sido desenvolvido e cultivado pela Aliança Estelar por um longo tempo. Sem mencionar que os 2 veios de pedra de mana de tamanho médio e um veio de pedra de mana pequeno eram particularmente interessantes. Além disso, o ativo mais valioso do plano Ulan era sua raça humana. Seja cultivando feiticeiros ou construindo legiões de cavaleiros, o pré-requisito principal era ter uma população suficiente. Portanto, no mundo dos feiticeiros, planos com civilizações humanas eram frequentemente mais valiosos do que planos da mesma escala habitados por raças não humanas. Por exemplo, o plano Maré do Lobo tinha a vantagem do ninho de criaturas, uma arma poderosa na guerra. Mas, se tivesse a escolha, Sunan preferiria um planos de tamanho semelhante com uma raça humana. Este último frequentemente indicava um número maior de feiticeiros, aprendizes, e cavaleiros de espadas rúnicas. Embora a Torre Blackthorn explorasse severamente o plano Ulan, eles foram bastante generosos com seus investimentos. Lise largou o arquivo em suas mãos e disse com um sorriso: a qualidade geral da raça humana no plano Ulan é excelente. Em média, há 7 ou 8 cavaleiros para cada 1000 pessoas, e de 3 a 5 aprendizes de feiticeiro para cada 10.000. A Aliança Estelar estabeleceu inúmeras academias de cavaleiros no continente Luz Estelar, cultivou e aprimorou extensivamente a fruta do pássaro e as promoveu por todo o continente. Após 1000 anos de gestão, a proporção de cavaleiros havia chegado a apenas 2 a 3 por 1000. A proporção de aprendizes de feiticeiro era ainda menor, chegando a apenas 1 em 10.000. Em comparação, a qualidade média da raça humana no plano Ulan era bastante impressionante. No entanto, em uma análise mais aprofundada, isso era bastante normal. Ao contrário do continente Luz Estelar, que havia sido desbloqueado há apenas algumas centenas de anos, o plano Ulan havia sido desenvolvido pela Torre Blackthorn por milhares de anos, resultando em um ambiente geral mais superior. Se administrarmos bem o plano Ulan, em 1 ou 2 séculos, o número de feiticeiros da Aliança Estelar certamente apresentará um crescimento significativo. Disse Lise com um sorriso. A Aliança Estelar atualmente não tinha escassez de recursos. Com uma população suficiente, eles poderiam rapidamente cultivar um grande número de aprendizes de feiticeiro. Com uma base maior de aprendizes de feiticeiro, o número de feiticeiros poderia naturalmente crescer rapidamente. Como está indo a restauração das torres de feiticeiro capturadas? Todas foram completamente restauradas e, assim que foram adicionadas à lista de resgate, todas foram redimidas. Muitas pessoas não conseguiram colocá-las em suas mãos e estão clamando para que avancemos rapidamente para o plano Shigo e o plano Manro para capturar mais torres de feiticeiro. Sunan não pôde deixar de rir. De fato, a guerra foi a força motriz do desenvolvimento. E quanto às melhorias e modificações nas torres de feiticeiro, isso também está indo bem. Basicamente, todas as torres de feiticeiro passaram por melhorias em seus reservatórios elementais e poder de fogo de ataque de longo alcance. As pessoas abaixo estão muito entusiasmadas com isso, pois afeta diretamente sua capacidade de ganhar mais pontos de contribuição nas próximas guerras. Os dispositivos do campo de energia protetor da trava Enigma são um pouco menos comuns, com apenas cerca de 1/3 das pessoas resgatando as versões aprimoradas. Menos ainda resgataram as outras instalações. Sunan assentiu levemente. Dado o curto período de tempo, o número de instalações de torres de feiticeiros aprimoradas ainda era um pouco baixo, insuficiente para cobrir todas as torres de feiticeiros da Aliança Estelar. Mesmo assim, o poder de combate das inúmeras torres de feiticeiros havia aumentado significativamente. A Aliança Estelar agora tinha um total de 44 torres de feiticeiros, e o número de fortalezas estelares havia aumentado para 68. A frota voadora havia sofrido perdas significativas na guerra recente e ainda não havia se recuperado, restando apenas 12 frotas. Em termos de construções de guerra, a Aliança Estelar já ultrapassou em muito o plano Shiga e o plano Manro.
Devemos continuar o desenvolvimento do plano Ulan. Não podemos ficar para trás. No entanto, também é hora de avançar para o plano Shig e o plano Manro. Lise perguntou: em qual plano devemos nos concentrar a seguir? Sunan já havia se decidido e respondeu sem hesitar: o plano Shig. Ao contrário do plano Ulan, o plano Shig possui uma raça humana, mas seu número é limitado e eles não são a espécie dominante. A raça dominante no plano Shig é uma raça semi-humana chamada Draconídeos, que possuem linhagens de dragões e homens-fera. Os draconídeos maduros possuem a força de um cavaleiro, o que os torna excepcionalmente ferozes e poderosos. Eles são uma raça adequada para serem soldados. A desvantagem, no entanto, é seu baixo limite de poder. Devido à fraqueza de sua linhagem de dragão, os draconídeos só podem alcançar o reino lendário do quarto círculo, e nunca houve um cavaleiro de linhagem ou um cavaleiro elemental entre eles, muito menos um rank de mago. No passado, alguns magos tentaram experimentos de modificação biológica em draconídeos para romper seu limite de poder e alcançar o rank de mago. Mas esses experimentos foram abandonados no meio do caminho. O motivo era simples. Para romper o limite de poder dos draconídeos, é preciso primeiro aumentar a concentração de sua linhagem de dragão. Mas então, por que não simplesmente criar um dragão a partir de um Wyvern? Esta última abordagem pode até ser mais econômica. Em resumo, os draconídeos são uma raça com potencial limitado, mas ainda bastante útil. As raças dominantes no plano Manro são vários tipos de gigantes, como gigantes do planalto, gigantes da areia, gigantes da colina, gigantes da floresta e gigantes do pântano. Essas raças de gigantes geralmente podem alcançar o rank de grande cavaleiro e até mesmo o rank de cavaleiro lendário. Alguns gigantes de nível líder possuem uma força formidável que pode rivalizar com os magos. No entanto, sua taxa de reprodução é baixa. De acordo com o relatório da equipe, a população total de raças gigantes no plano Manro não ultrapassa 20 milhões, e apenas cerca de metade delas são guerreiras. Além disso, o ambiente no plano Manro é relativamente hostil e seus recursos não são tão abundantes quanto os do plano Shig, muito menos comparáveis aos do plano Ulan. O plano Shig possui pelo menos 2 pequenos veios de pedras de mana, enquanto o plano Manro não possui nenhum. Após uma análise completa, Sunan decidiu fazer do plano Shig o segundo alvo da invasão. Ao capturar este plano relativamente rico em recursos logo no início, eles também poderiam iniciar o desenvolvimento mais cedo. Vendo que Sunan havia se decidido, Lise não levantou objeções. Ao receber as ordens, as forças da Aliança Estelar entraram em ação. Como precaução, Sunan deixou para trás 3 torres de feiticeiros, 8 fortalezas estelares, um exército de autômatos e 2 regimentos de cavaleiros de sigilos para proteger o plano Ulan. Além disso, enviaram 3 torres de feiticeiros, 10 fortalezas estelares e 2 frotas voadoras para apoiar o plano Manro. As forças restantes avançaram para o plano Shig. Após quase uma década de guerra, o Estado-Maior não havia conquistado a vantagem no plano Shig, mas havia estabelecido uma posição segura e assegurado um território de mais de 50 mil quilômetros quadrados. Com uma zona de segurança suficiente, as forças da Aliança Estelar que entravam no plano Shig não precisavam mais se apressar para transportar tropas. Ao chegar ao plano Shig, a primeira parada de Sunan foi a base militar da Aliança Estelar. O Estado-Maior e sua equipe de feiticeiros já aguardavam na sala do conselho. Meu senhor! O grupo curvou-se em respeito. Sunan assinou com a mão, indicando que não precisavam fazer cerimônia e, após sentar-se, imediatamente perguntou sobre a situação no plano Shig. A equipe estava bem preparada e respondeu calmamente. O poder de fato no plano Shig é um império estabelecido pelos Draconídeos, com os Draconídeos como a principal classe dominante. No entanto, na minha opinião, é mais como uma tribo enorme, com uma população estimada em pelo menos 20 milhões e uma força militar formal de 3 a 4 milhões. Dado que os Draconídeos maduros possuem força de nível cavaleiro, isso significa que todos os 3 a 4 milhões de soldados são de nível cavaleiro.
No entanto, os presentes não estavam muito preocupados. Afinal, com as tropas prestes a serem transportadas, a Aliança Estelar teria 3 exércitos autômatos no plano Shigo, totalizando 3 milhões de soldados de nível cavaleiro. Sem mencionar a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo,